Boa noite, irmãos. Você que está nos acompanhando nessa live, eu gostaria, antes de mais nada, ter um momento de oração. Eu sei que algumas pessoas estão saindo para trabalhar e eu quero orar por você também, interceder para que Deus possa lhe proteger enquanto você chega ao seu trabalho e lhe proteger também no seu trabalho quanto a essa pandemia que está acontecendo no mundo inteiro, inclusive na nossa nação. Feche seus olhos, eu quero orar com você e por você nesse instante. Senhor, nós queremos nesse instante orar, pedindo, clamando a Ti, para que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor possa ouvir as nossas orações e que o Senhor possa abençoar aqueles que estão saindo para o trabalho ou estão no trabalho nesse momento. Protege-os, Pai, protege aqueles que lidam com doenças todos os dias, os profissionais da saúde, que em nome de Jesus o Senhor possa protegê-los para que eles trabalhem em prol da Tua glória e possa cuidar dos doentes e feridos por causa dessa doença. Em nome de Jesus, que todos aqueles irmãos que por um motivo ou outro estão nesse instante no trabalho, o Senhor também possa alcançá-los e protegê-los, Pai. Abençoa a vida dos policiais militares que estão envolvidos com a proteção da cidade em meio a essas crises. Pedimos que o Senhor fale conosco durante esse culto que prestaremos a Ti nesse instante, mesmo durante a internet. Que o Senhor possa abençoar as pessoas que nos assistem, que estão nos ouvindo nesse momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você está nos acompanhando, eu quero antes de mais nada ler um salmo com os irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia no Salmo de número 127. Salmo de número 127, um salmo bem conhecido dos irmãos. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, deixa eu falar antes, a minha versão é a nova versão transformadora, então talvez fique um pouco diferente da que você está acompanhando, mas a Bíblia diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar desde a madrugada até a noite, até tarde da noite, e se preocupar em conseguir alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Guarde isso no seu coração. Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do arqueiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Esse é o Deus que cuida de todos os detalhes. Esse é o Deus que cuida das nossas vidas. Esse é o Deus que cuida da nossa família, onde quer que ela esteja. Onde quer que ela esteja, Deus cuida dos nossos filhos, dos nossos parentes queridos. É isso que o Salmo 127 diz. E em vão vai ser colocar força, impor força para me manter seguro e tranquilo. É em vão. Se Deus não edificar, se Deus não proteger a cidade, tanto faz. Tanto faz. Se Deus não é conosco num momento de crise como essa de pandemia, tanto faz. Uma coisa que você tem que pensar ao término desse culto a Deus, desse culto que prestamos ao Senhor, é que eu preciso confiar única e exclusivamente num Deus que é digno de todo louvor. Nós vamos ter uma participação de uma equipe pequena que se dispôs a sair dos seus lares, deixar as suas famílias, para poder estar aqui nesse momento e cultuar contigo e comigo aqui, com louvores a Deus, com músicas. Então convido a esses irmãos, o Giovanni, o Anderson e o Vini, para compor aqui os seus instrumentos e podermos louvar a Deus nesse instante. Acompanhe conosco
cante conosco. Nós vamos passar slides também para que você possa acompanhar as músicas. Pequeno sou, frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador dado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus. Toma-me com tudo o que sou, traz-me pra mais perto, Pai, pois vale mais perto de ti eu reconheço o quanto eu te necessito, Deus. Tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti e menos de mim, que Deus, bem mais de ti, menos de mim, 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 bem mais de ti, pois grandioso és, Deus, bem maior que o que possa me abalar. Tu és a torre forte, Rei meu, perto assim eternamente quero estar. Que seja bem mais de ti, menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti, menos de mim, grandioso Deus, grandioso Deus, grandioso Deus. Meus olhos encontraram seus, o dia em que minha vida renasceu. Foi algo muito louco pra entender, Jesus, o que o Senhor fez. Me deu asas, teu espírito, liberdade.
encheu o meu coração. Meus braços se ergueram para o Rei. Foi algo muito louco pra entender, Jesus, o que o Senhor fez. Me deu asas, teu Espírito, liberdade. Posso voar, posso voar, posso voar, posso voar. A salvação chegou, com ela a alegria. O dia em que mudou a história da minha vida. Foi algo muito louco pra entender, Jesus, o que o Senhor fez. Me deu asas, teu Espírito, liberdade. Posso voar, 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 posso voar. Posso voar, posso voar, posso voar, posso voar. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua
continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Pai, nós queremos te agradecer e louvar o teu santo nome, Senhor, por isso podemos estar aqui diante de toda essa situação e crer e expressar e clamar e poder dizer aos quatro cantos do mundo que o Senhor continua sendo bom e que nada foge do controle das tuas mãos. Te louvamos por esse momento que podemos louvar o teu santo nome e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações e edifique, Senhor, a vida de cada um que nos ouve através dessa transmissão para a glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Você que nos acompanha pela live nesse momento, eu quero pedir que você saiba que estamos aqui bastante empenhados a poder cultuar a Deus com todos os irmãos, cada um em sua casa, mas de forma muito espontânea e muito relacional. Então eu espero que essa live do culto possa lhe abençoar e que principalmente você saia daqui, ou melhor dizendo, você permaneça aí na sua casa, encorajado pelo Santo Espírito de Deus. Eu quero ter mais um momento de oração, um momento de intercessão precisamente. Nós soubemos agora à tarde, se você participa do grupo da igreja, você também soube, mas algumas pessoas de repente está acompanhando e não sabem dessa notícia. Infelizmente, o pai da Solivane, que foi líder de ministério infantil, uma das líderes aqui, a pessoa talvez mais antiga do início dessa igreja, perdeu seu pai lá no estado do Piauí. E eu gostaria desse momento, de forma muito específica, orar pela vida da Soli, do seu irmão Edson e da sua família que está enlutada nesse momento. Um momento de tantas crises e tantas tragédias, um momento também de perda. A Bíblia diz que nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram e precisamos chorar com aqueles que choram. Feche seus olhos. Eu gostaria que nesse momento você pudesse orar pela vida dessa família tão querida da nossa igreja. Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Senhor, nós cremos no poder consolador do Teu Santo Espírito. E por isso que nós oramos esse instante, porque é só o que nos resta fazer. Muitas vezes, os problemas da vida nos causam cicatrizes tão profundas, que se o Senhor não tratá-las, viveremos simplesmente com feridas abertas. Então, nesse momento, Pai, nós pedimos que o Senhor alcance a vida da Soli e do seu irmão Edson e que, em nome de Jesus, o Senhor possa promover nesses corações paz,
consolo vindo dos céus. Em nome de Jesus, Pai, que a tua igreja reunida, usando as estratégias e a tecnologia que nos é dada nesse dia, que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar a vida da Soli. Lembramos dos nossos filhos e pedimos que o Senhor também possa acalmar os seus corações diante desse momento de crise em que precisamos permanecer quietinhos ali em nossos lares. Que o Senhor possa também abençoar a vida dos nossos filhos, Pai. Que nós possamos pregar a Tua palavra a eles, sermos exemplos. Te pedimos porque é a única coisa que nos resta diante de tantas coisas que têm acontecido. Fala conosco durante todo esse culto. Fala conosco enquanto estivermos expondo a Tua palavra nesse momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero fazer uma pergunta sobre sofrimento e esperança. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e eu quero, junto com você, olhar o que a Bíblia nos fala sobre o fato de termos sofrimento e esperança. Como Deus olha para nós numa situação como essa. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 3 até o versículo 11. O texto bíblico diz assim: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas, como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas ao nosso favor, em nosso favor. 4 coisas precisam estar em nossa mente quando nós olhamos o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Você tem que entender que é uma carta, Paulo está escrevendo enquanto ele está na Macedônia, e ele já havia sofrido naufrágio, já havia sofrido açoites por amor ao Evangelho, e ele está falando aos nossos irmãos em Corinto sobre o que é ter sofrimento e esperança, ter sofrimento e consolo. E mais para frente na carta, ele vai tratar de falsos mestres, falsos profetas, que queriam ensinar um evangelho diferente daquele que a palavra de Deus nos ensina.
diferente daquele que Jesus já havia ensinado. Então, dentro desse contexto, dentro desse cenário, Paulo quer ensinar 4 coisas a partir da experiência de sofrimento dele, para que os nossos irmãos em Corinto, uma cidade relativamente distante, inclusive para a sua época, na Macedônia, onde ele estava, e ele quer ensinar que nós, diante do sofrimento, precisamos ter esperança. E com isso, ele vai mostrar, ele vai nos indicar como Deus olha para nós em meio ao sofrimento. Preste atenção nas 4 coisas que Paulo quer nos ensinar aqui na segunda carta aos Coríntios. Ele quer nos ensinar que o nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos e acreditamos, é um Deus que nos consola. Ele quer nos ensinar que esse Deus é o mesmo Deus que se identifica conosco. Ele quer nos ensinar que esse Deus é o Deus que salva. E ele também quer nos ensinar que o nosso papel é orar. Diante de 3 coisas pelas quais ele é o nosso Deus, diante dessas 6 coisas, o resultado de tudo isso é termos um compromisso de oração. Compromisso de oração. Preste atenção, por que eu estou colocando esses 4 pontos? Simplesmente pelo fato de que Paulo diz aqui no versículo 3, seja louvado ou bendito, dependendo da sua tradução, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições. A palavra encorajamento aqui, talvez na sua tradução, na sua Bíblia, queira dizer consolo e conforto, é uma palavra que aparece 9 vezes nesse texto bíblico. E a mesma palavra tem a mesma raiz para a palavra que Jesus vai fazer referência ao Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala, eu vou embora, mas eu vou vos enviar um consolador, Paracletos. É a mesma palavra, a mesma raiz que Paulo está usando para dar o mesmo atributo a Deus, Pai. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, a quem Ele nos consola em meio às aflições, Paracaléu. Cremos no Deus que nos consola em meio às aflições. De todas as coisas que estão acontecendo, você precisa colocar na sua mente que o mesmo Deus que nos salvou um dia, que o mesmo Deus que nos fez enxergar a cruz do Calvário como a única coisa e a coisa mais importante para a nossa salvação, esse mesmo Deus é o Deus que Paracaléu. Ele consola e conforta aquele que está passando por aflição. Esse é o Deus ao qual nós cremos. Mas você pode perguntar, aí na sua mente, que tipo de aflição? Será que esse Deus realmente sabe da aflição que eu estou passando? Será que Ele sabe das coisas que eu estou sentindo? Será que Ele tem realmente sapiência? Ele entende as coisas pelas quais estou passando? Sim. A palavra que ele está usando aqui, como aflições e sofrimento, são 2 palavras distintas. Uma quer dizer aflição, algo interno, é algo que sai de dentro para fora. É como ter um aperto no coração. É como receber notícias e ter o seu coração aflito e afligido. É essa palavra que Paulo está usando aqui no versículo 4. Ele nos encorajará em meio às nossas aflições. Em meio às nossas aflições. Mas não é só uma aflição interna. Quando Paulo vai falar que ele se identifica com o sofrimento de Cristo, ele está falando de aperto, ele está falando de nadar contra a maré, ele está falando de receber uma multidão de pessoas, inclusive perseguição, de fora para dentro, e sermos pressionados. Paulo está dizendo que assim como ele sofreu e Cristo sofreu, nós também podemos experimentar esse tipo de aflição ou sofrimento físico. 2 palavras que vão englobar
tudo que deve estar passando na sua mente num instante como esse. Para esses problemas que você e eu possamos passar, inclusive essa epidemia, creia, temos um Deus consolador, um Deus que prometeu enviar um Espírito e somos a habitação dele. Deus não está simplesmente ao nosso lado, mas somos a habitação, templo do Espírito. Paulo vai falar nessa carta, somos a habitação do Espírito. Então, entenda bem, mesmo em meio às aflições, você e eu precisamos ter em mente que esse Deus que consola, nos consola em meio a aflições internas e aflições externas. Mas não é só isso. Esse mesmo Deus que consola e conforta é um Deus que se identifica conosco. Esse Deus se identifica conosco. E o que quer dizer isso? Quer dizer que Ele se fez carne. Ele enviou seu Filho e Ele padeceu, Ele experimentou de um mundo caído, Ele experimentou de traição, Ele experimentou de um relacionamento que havia sede e fome, que são palavras que Ele usa na cruz do Calvário, quando Ele está sendo crucificado, em que já já nós comemoraremos a ressurreição do nosso Senhor. Esse Deus se identifica conosco. Veja lá o que diz o versículo 5. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento, paracaléu, será derramado sobre nós por meio de Cristo. Então, preste atenção. Se você que está nos assistindo agora está passando por algum tipo de sofrimento ou aflição, algo interno ou externo, eu quero dizer que o Cristo que nós cremos se identifica conosco, a tal ponto de que quanto mais você sofrer, através desse Cristo, seremos também agentes de consolação. Você consegue entender? Eu e você, em meio a tantos comentários, tantas fake news, somos agentes de transformação. Mas não somos agentes de transformação simplesmente porque temos uma boa oratória. Não somos agentes de transformação porque somos profissionais da saúde, ou somos ou médicos, por exemplo, enfermeiros. Somos agentes de transformação por meio daquele que nos salvou, Cristo Jesus. Cristo Jesus. É Ele quem nos dá autoridade espiritual de poder oferecer à pessoa que está sem esperança, esperança permanente. É Ele e é através dele que podemos falar daquilo que Deus fez em nossas vidas e que pode fazer na vida de qualquer um nessa noite, em qualquer lugar. Esse Deus é um Deus que nos consola. Esse Deus é um Deus que se identifica conosco. Por meio deles podemos consolar pessoas aflitas em situações como essa. Mas existe ainda uma terceira coisa. A Bíblia nos diz que esse mesmo Deus é o Deus que nos salva. É o Deus que nos salva. A Bíblia fala o seguinte, versículo 7. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, Paulo dizendo do relacionamento que os coríntios tinham com ele em participar do seu próprio sofrimento, também participarão de nosso encorajamento, paracaléu, consolo. Irmãos, queremos, versículo 8, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados, forçado de fora para dentro e oprimidos além da nossa capacidade de suportar. Pensamos até que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer. De fato, esperávamos morrer. Morte aí, no grego, na língua original, quer dizer thanatos. Sabe, quando alguém fala para uma criança, olha, está vindo ali correndo alguém e tal, olha que danadinho. Cuidado,
essa raiz do danadinho que a gente fala carinhosamente muitas vezes, é uma raiz que diz sobre perdição. Thanatos quer dizer perdição, e Paulo está dizendo: eu estava morto, eu estava resistindo e parece que eu estava perdido. Mas Deus me livrou de uma morte. E aí Paulo usa um outro termo, ele usa o termo necros, que é a mesma raiz para a palavra necrosar. Ele nos salvou, isso me livrou dessas duas mortes. A Bíblia, quando fala de morte, ela nunca fala de fim. A Bíblia não diz que morte é o fim. A morte na Bíblia sempre é separação. Separação espiritual, separação física e separação eterna. Separação eterna de Deus. Você que está nos ouvindo e assistindo nesse instante, tenha isso em mente. Nós cremos num Deus que nos salva da morte. Não existe pandemia que possa nos aprisionar para sempre. O nosso Deus diz que vai nos livrar da morte e nós precisamos ter um olhar não no presente, mas um olhar no futuro. Nós somos cidadãos de um reino vindouro, num reino que nós apenas experimentamos flashes, vislumbre de tudo aquilo que Deus ainda quer fazer por nós. A Bíblia vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram daquilo que Deus fez e fará por nós. Experimentamos apenas parte de tudo aquilo que Deus tem por nós. A Bíblia diz que esse Deus é o Deus que nos energiza, energel, é o Deus que nos dinamiza, dunamis, é Ele quem nos dá forças para levantar de manhã, e é Ele que nos dá a dinâmica para continuarmos olhando para a cruz do Calvário, e sabemos que se tudo der errado aqui, no presente, sabemos que temos um futuro garantido nele. Onde você vai passar a sua eternidade é a pergunta-chave. De como Deus olha para a herança através da sua fé em Cristo. Um Deus que morre na cruz do Calvário para nos fornecer consolo, identificação e para nos salvar da morte eterna. Da morte eterna. Ele nos livra e nos dá forças para continuarmos vivendo no mundo caído, com epidemia e com tristezas. Com tristezas. Agora veja só, se essas três coisas são verdades na minha vida, se essas três coisas realmente têm significado, se você está me ouvindo, está assistindo e você está compreendendo aquilo que eu estou te falando, então qual é o resultado? O que eu posso oferecer a esse Deus que salva da morte, que consola e que se identifica conosco? A Bíblia vai falar que é justamente oração. Eu preciso entender que se esses três aspectos do que Deus faz na minha vida são verdadeiros, então eu preciso ter em mente que eu posso ser usado por Deus para consolar outras pessoas. Veja o que o versículo 11 vai dizer. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Você consegue perceber o poder da oração e a autoridade que nós temos quando nós entendemos que existe um Deus que nos consola, que se identifica conosco, que nos salva da morte e o nosso olhar precisa estar no futuro? É Paulo quem está dizendo que a oração daquela igreja em Corinto tem muito valor e, inclusive, ele usa o termo de que ele é ajudado por meio das orações daquela igreja. Se a nossa visão fosse de que
Algumas pessoas são mais espirituais, são mais importantes e existe uma diferenciação de classes. Isso Paulo não poderia ter escrito. Preste atenção. É o apóstolo Paulo que está agradecendo à igreja de Corinto por orar pela vida dele. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Se você e eu entendemos aquilo que Deus tem para nós, eu não posso viver nenhum dia sequer sem colocar as angústias da minha vida, os problemas da minha família, as necessidades das pessoas que me cercam diante de Deus em oração. Eu não posso viver de nenhuma forma sequer sem ter um mínimo de oração diante de Deus pedindo orientação dele. É isso que vai acalmar o meu coração e o seu. É isso que vai dar resultado contra as ansiedades da vida. É isso que vai nos fortalecer a vencer as angústias da vida e o sofrimento externo. Para de viver uma vida distanciada de Deus. Oração é a fórmula pela qual eu mantenho contato e conversa com Deus. Em meio à crise, acredite, você vai obter resposta de Deus por meio da oração. O que você vai fazer durante essa quarentena? O que você vai fazer durante os próximos 7 dias em que você vai ser obrigado a ficar em casa? Qual é a sua estratégia? Quantas e quantas pessoas precisam das nossas orações? Precisa que você de repente ligue agora e fale: fulano, olha, eu estou orando por você. Olha, eu sei que a situação está difícil. Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Mas eu quero dizer, eu estou orando a um Deus que pode consolar você num dia como hoje. Certamente, você conhece alguém que, se você ligar nesse instante, vai ficar muito feliz, dizendo que, porque elas vão saber que você se importou com elas. Isso vai fazer uma grande diferença. Não só na vida delas, ao ouvir a sua fala, mas vai fazer diferença espiritual. Espiritual. Essa pessoa vai saber que pode contar com você. Que pode contar com você. Paulo sabia disso. Paulo sabia que, independente da motivação da igreja em Corinto, ele sabia que as orações daquela igreja seriam atendidas pelo nosso Senhor. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Deus responde orações. O que você vai fazer nesse momento, nessa semana? Ore a Deus. Hoje nós começamos, a Igreja Presbiteriana Nacional, começamos o primeiro dia de jejum e oração, hoje especificamente. Mas eu gostaria de dizer a você que você pode fazer isso toda semana. O que é o jejum? É simplesmente você retirar uma das refeições da sua vida, do seu dia, melhor dizendo, e poder dedicar tempo de oração e jejum. Quem é que não pode fazer isso? Quem tem restrição médica? Se você tem mais de 60 anos, se você tem algum tipo de doença crônica, como diabetes e tudo mais, não faça isso. Isso vai debilitar a sua saúde. Mas se você não tem nenhuma dessas coisas, tire um tempo de oração e jejum. Eu não sei quanto tempo você pode fazer isso. 1 hora? 6 horas? 2 refeições? Eu não sei. Eu sei que você pode obter resposta de Deus por meio dessa oração. Você pode fazer isso nesse instante. Essa é a orientação de Deus. Sofrimento e esperança é algo que Deus olha consolando, se identificando conosco, nos salvando da morte e tendo como resultado as nossas orações. Essa é a oferta que nós podemos oferecer a Deus nesse momento. Eu quero
nesse instante, orar por você e com você, para que a palavra de Deus possa habitar o seu coração e não saia nunca mais, e que você lembre que a nossa obrigação é orar e sermos usados por Deus para consolar outras pessoas que sofrem muito mais do que a gente nesse instante. Feche seus olhos, eu quero orar por você e quero pedir que Deus derrame bênção sem medida a cada um de vocês. Senhor, nós mais uma vez queremos orar a Ti e pedir que o Senhor possa cuidar de cada pessoa que sai ao seu trabalho agora, e queremos pedir que sejamos agentes de transformação e de consolo da vida de tantas pessoas que estão sofrendo, interna ou externamente. Ajuda-nos, Senhor, a promover da Tua glória, a promover consolo e esperança a corações aflitos. Te pedimos isso, sabendo que podemos ser usados pelo Seu santo poder por meio de Cristo Jesus. Faz isso, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de um Deus eterno, o nosso Deus eterno Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito esteja hoje com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que o Senhor derrame misericórdia a cada um dos brasileiros na nossa nação. Te pedimos em nome do Teu Filho. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós nos encontraremos mais uma vez na quinta-feira. Então, lembre-se de colocar a vida dessa equipe que se dedica a fazer com que as mensagens cheguem até você. Orem pela vida deles, orem pela vida da igreja, orem pela vida das pessoas do Guarujá e também da nação. Escola Bíblica Dominical às 18h30 no domingo. No sábado nós fazemos uma mesa de discussão aqui da galera jovem, então é uma linguagem diferente, mas é bem bacana, no sábado às 20 horas. E no domingo também nos encontraremos às 20 horas aqui no culto ao Senhor, se Deus permitir. Deus abençoe a cada um de vocês. A nossa família, é verdade, nós não podemos esquecer a nossa família em oração, já que estamos falando em oração, é a família da Camila. Família da Camila, que mora aqui perto. Não se esqueça de orar pela vida dela, a Camila, a Teodora e a Antonella. 3 mulheres, né? Cada uma delas com a sua idade. Não se esqueça de orar por nossa família em oração essa semana. Camila, Antonella e Teodora. Deus abençoe a vida de vocês e até quinta-feira, se Deus quiser.